Bom, gente, eu vou falar sobre um assunto, tá? Que eu nem vou falar que aula que é, tá? Isso aí, esse material que eu estou fazendo aqui é, pode ser usado para diversas disciplinas, tá? Então, esse vídeo eu vou colocar tanto no grupo de novas tecnologias para transformação da energia, como também para energia, engenharia e meio ambiente. Mas e pode servir até mesmo para alunos de introdução à engenharia, tá? Eu vou falar sobre o assunto que é polêmico, porém necessário, tá? Isso pode ser usado em especial na área na energia elétrica, mas eu também posso usar esse artifício aí quando se tratar sobre gás natural, combustíveis veiculares, enfim, tá? Eu vou falar hoje sobre subsídios. Bom, primeiramente, né, o que são subsídios? São instrumentos que são utilizados para que retire um recurso e desloque para outro. Basicamente é isso. Então, por exemplo, alguém paga mais por um recurso para ajudar o outro que para o outro pagar menos, mesmo utilizando a mesma quantidade, tá? Então, eu já dei exemplos, aí já antecipei, né, que há muitos subsídios no comércio, né, na comercialização da energia elétrica do Brasil, comércio de gás natural, combustíveis veiculares, água e assim por diante. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês alguns materiais, tá? Mas, primeiramente, né, não tem, digamos, subsídios apenas nessas áreas. Vou mostrar outros exemplos também, como vocês podem ver nas figuras a seguir, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de subsídios na área de saneamento, como assim? As pessoas pagam, né, a tarifa mensal de água, né, tem estados que cobram 50% água, 50% esgoto, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas basicamente é o quê? A pessoa paga pelo quanto que consome. Vamos supor, se uma família, uma pessoa consome 10 metros cúbicos por mês, então paga o valor referente àquele consumo de 10. Tem lugares que se consumir menos, por exemplo, consumir 8, vai pagar 10, tá? Isto é, ter digamos, uma tarifa mínima, né? E assim vai. Então, as companhias de água partem do seguinte princípio: se uma pessoa, uma família, uma empresa, nesses lugares foi consumido 10 metros cúbicos, então pressupõe que vai ter 10 metros cúbicos de esgoto gerado, que deve ser coletado para seu posterior deslocamento, tratamento, né, enfim. Só que existe opções, né, de pagar menos. Então, as pessoas, né, que desde que comprovando que não tem, que estão em condições de vulnerabilidade financeira, digamos, né, eles podem pagar um valor mais baixo. Aí cada lugar adota uma política, sei lá, desconto de, vamos supor, 50%, sei lá, não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que que acontece? Nem todo mundo paga o mesmo valor, tá? Isso que eu estou falando de água, porque daqui a pouco nós vamos falar de eletricidade, que é algo muito, muito mais complexo. A água é muito mais simples. Então, por exemplo, vamos supor aí que uma família paga R$ 70 por mês para usar até 10 metros cúbicos de água. Então, há uma questão, né? Mas e se fosse menos, se gastasse 5, por que não paga metade? Por exemplo, 35? Aí já é uma outra questão. Mas, em compensação, é possível, tem lugares em que cobra-se menos, né? Por exemplo, aí 50%, sei lá, né? Então, onde eu quero chegar? Para uma família, para uma pessoa pagar menos, por meio aí de programas voltados a comunidades de baixa renda, a pessoas carentes, o que seja, alguém tem que pagar por ele, né? Então existe aquele subsídio direto em que um consumidor ele reserva, destina uma determinada porcentagem do que paga na conta de água, ele vai ser destinado para cobrir o prejuízo, o rombo causado pelo quanto que uma outra pessoa pagou a menos, né? Então, vamos supor que 50% da população, 50% dos usuários, eles recebam água subsidiada. Vamos supor, 50%, metade de água subsidiada, então outra metade vai ter que pagar a diferença. Se esse 50% da população que recebe água subsidiada pagar, por exemplo, R$ 30 a menos, então outra parte tem que pagar R$ 30 a mais, né? Para que a concessionária de água, a empresa de água de saneamento, não fique com prejuízo
E se não tivesse subsídio, ele vai ter que ser arcado de outra forma. Aí, geralmente, vai ser arcado por parte do poder público. O poder público ele vai pegar o dinheiro dos impostos e cobrir o rombo. Né? Porque, claro, nenhuma empresa vai querer estar no prejuízo, especialmente empresas privadas. Então, subsídio é isso, nada mais é que efeito Robin Hood, tirar dinheiro de um e levar para o outro. Tá? E aí fica aquela questão, né? Será que é válido ter essa política de subsídio para a população de baixa renda? Sempre há uma questão acerca disso, né? Porque a população que não paga subsídio, ela com certeza pagaria um valor mais baixo se não tivesse, óbvio, né? Outra questão também que eu acho até mais polêmico, na minha opinião, programas de subsídios, isso é fato, né? Não é opinião minha, não. Programas de subsídios minimiza programas de contenção, de economia de água. Então, por exemplo, uma família que paga um valor muito baixo, independente de água, luz, o que seja, ela preocupa menos com economia. Então, muitas vezes, acaba usando a água uma quantidade maior que o ideal, né, digamos, porque vai ter um aumento muito baixo. Claro que esse conceito de aumento muito baixo é muito subjetivo. Aí tem uma outra questão, né, já fugiu da parte de subsídios, aquela hora que eu falei, por exemplo, o Sanesul, no Mato Grosso do Sul, ele cobra o mesmo valor, independente para que consome 1, 2, 3 metros cúbicos por mês ou 10. Então, por exemplo, uma pessoa que mora sozinha vai consumir menos, não vai se preocupar com eficiência, com economia de água, porque sempre pago o mesmo valor e uso, sei lá, 3, 5, 6 metros cúbicos. Se aumentar um pouco, no mês seguinte vai ser 7, 8, vou pagar o mesmo valor. Né? Mesma coisa, por exemplo, mas acho que já é bem mais difícil com a energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica também têm uma cobrança mínima. Se consumir, acho que até, se não me engano, 50 kWh por mês, se não me engano é isso. Tem lugares que se a pessoa consome, naquele mês 20 kWh mês, vamos supor, 20 kWh mês, e outro mês consome mais 20, aí acumula a conta de luz e só paga a partir do terceiro mês. Tá? Mas tem lugar que cobra tarifa de iluminação e tem lá as bandeiras tarifárias, e isso torna-se mais difícil. Tá? Quando falo isso torna mais difícil, né? Torna mais difícil deixar de pagar um mês para acumular a conta para o outro. Isso é vantajoso porque economiza com impressão, economiza com essas despesas aí de envio, de conta de luz, né? Tudo bem que muitos recebem por e-mail, o que torna mais prático, mais barato para a concessionária. Mas, enfim, voltando a falar de subsídios. Outro subsídio muito comum, um pouquinho, a meu ver, um pouquinho mais complexo que da água, é o do transporte público. Vou falar transporte coletivo. Depois vocês vão ver o porquê que eu estou falando sobre isso. Transporte público urbano, suburbano, com linhas na zona rural, enfim. Em muitos lugares existem descontos e até isenções. Isenção, por exemplo, para quem tem 60 anos ou mais. Desde que comprovando que mora na cidade, mostrando sei lá, uma carteirinha da própria empresa, tem lugar que nem isso pede, é só o RG, não precisa fazer cadastro nenhum, enfim. Lugares onde tem desconto, em geral, né? Não sei se qualquer lugar do Brasil, mas é muito comum, 50% de desconto para estudantes. No final das contas, uma parcela não muito grande da população acaba pagando a tarifa cheia. Tá? Independente do que seja, ou por meio de vale transporte que as empresas pagam, ou por conta. Né? Então, quem que vai pagar, quem que vai arcar com a despesa devido à presença de um idoso ou de um estudante? Os que pagam a tarifa cheia. E em cidades onde há um número maior de idosos ou um número maior de estudantes, a tendência é a tarifa ser mais alta. Tá? Para cobrir essas pessoas que têm a passagem subsidiada, parcial ou totalmente. Tá? Então, por exemplo, numa cidade onde não tem subsídio nenhum, uma tarifa de ônibus, vamos supor, seria R$ 3, agora no lugar que tem subsídios, isenção para idoso e para estudante, a tarifa com certeza vai ser acima disso, vamos supor, R$ 4, R$ 4,50. Porque senão, quem tem que pagar a diferença vai ser o poder público, no caso a prefeitura, que vai tirar dinheiro aí dos impostos. Por exemplo, IPTU, ISSQN, que é imposto sobre serviço de qualquer natureza, entre outros impostos
que as prefeituras recebem total ou parcialmente, né? E uma parte do IPVA também, e assim vai. É um outro assunto também. Tem lugares como São Paulo, capital, e que o custo do serviço é maior que o valor da tarifa, e a prefeitura sempre paga a diferença. Tá? Mas tem lugares e tem lugares, né? Isso aí não é só no Brasil, qualquer lugar do mundo, né? Com o intuito de estimular o transporte coletivo, diminuir as emissões, diminuir as despesas com a manutenção das ruas, das vias, né? Procura estimular cada vez mais o serviço público. Isso em ônibus, metrô, trem de subúrbio, o que seja. Tá? E também existem, por força de lei, né, empresas que oferecem talvez no máximo duas poltronas para pessoas idosas em ônibus intermunicipais, tá? Ônibus de viagem mesmo. Tá? Aí cai naquela mesma história, né? 30, 40 passageiros subsidiando um ou dois das pessoas que pagam total ou parcialmente. Desculpa, eu não lembro direito, mas é só para dar exemplo do que é subsídio. É sempre tirar dinheiro de um e levar para o outro. Antes de falar da eletricidade, existe até digamos que é um subsídio, mas que não tem nada a ver com o serviço público, é um serviço totalmente privado, que são as atividades culturais diversas, que é cinema, teatro, eventos, concertos, shows, enfim, né? Em que tem lá, por exemplo, cinema, às quartas-feiras, desconto de 50% para todos. Por quê? Porque quarta-feira é um dia em que, se não fosse isso, né, a procura seria muito baixa, porque a procura maior é sábados, domingos e feriados, talvez sextas também. Tá? Então, coloca assim, é muito comum, Brasil afora, a quarta-feira, colocar como é que se fala? Um bilhete com 50% de desconto para estudantes, desde que, desculpa, quarta-feira, né, de 50% para todos, e nos outros dias tem que mostrar a carteirinha de estudante, tá? Ensino médio, ensino superior, enfim, tá bom? Claro que também há uma polêmica, né? Por exemplo, tem gente que fala, mas concerto não, né? Quando fala concerto, show, né? Show de rock, pop, forró, o que seja, pagode, sei lá, funk. Evento de música, será que tem que ter subsídio, tem que ter desconto, né? Porque muitas vezes a teatro, cinema, né, presume-se que sejam atividades culturais, assim, que envolvam mais a cultura. Né? Tem essa discussão acerca disso também. Agora, eletricidade é muito mais complexo porque existem subsídios para muitas coisas, tá? Mas para começar, é a mesma coisa que água, a mesma coisa que serviços de transporte urbano. Algumas pessoas pagam mais para ajudar os que pagam menos. E um dos subsídios é também, igual da água, né? É uma parte da fatura, da conta de luz, vai para arcar as despesas para comunidades de baixa renda. Aí tem outro, é a mesma coisa que da água. De certa forma, desestimula ações de eficiência energética por parte dos próprios consumidores. Tá? Quando falo desestimula, muitas vezes não compensa comprar um ar-condicionado, uma geladeira nova, porque, digamos, os equipamentos são muito caros para uma queda de consumo. Não vou dizer, a queda de consumo vai até vai ser relevante, sim, mas a queda do custo não vai ser tanto. Eu vou dar um exemplo, um exemplo bem prático que eu presenciei, numa casa cujo morador viajou, né, e está meses e meses sem voltar, né, motivos pessoais. Então a pessoa é dona responsável pela casa e lá nessa casa tem uma geladeira. E a pessoa teve que viajar ficando meses fora. Quando a pessoa fica meses fora, uma das primeiras coisas que deve fazer, né, desligar a chave e tal, é desligar, inclusive, a geladeira. Ok. Mas vamos supor que vá uma outra pessoa para ir lá na casa de vez em quando para tomar conta, né? E aí tem uma ideia. Vou usar a geladeira porque a geladeira da minha casa está lotada. Em vez de comprar uma outra geladeira, vou usar a geladeira dele por um tempo. Beleza. Aí vai colocando as coisas na geladeira dessa outra casa e liga a geladeira. E aí o consumo, né? O consumo que antes era, sei lá, 0, aumenta para 30.
35, 40 kWh, vamos supor. Porque só vai estar ligada à geladeira. Então, liga a geladeira, coloca alguma coisa lá, né? E abre e fecha só de vez em quando, muito pouco. Então, usa a geladeira apenas para armazenar os produtos. E não liga chuveiro, dificilmente liga as lâmpadas, enfim. O consumo é de 40 kWh. Mas vamos supor que a concessionária, num determinado estado, ele cobra, né, a mesma tarifa para todos que consomem até 50. Se consome 10, 20, 30, 40, 49, 50, é a mesma tarifa. Digamos uma taxa de disponibilidade equivalente ao consumo de 50 kWh. Vamos supor aí que a energia elétrica seja 90 centavos o quilowatt-hora. Então, 50 vezes 90 centavos, aí a pessoa vai pagar R$ 45. Claro que tem lugares que cobra a taxa de iluminação, tem as bandeiras tarifárias, que eu não vou entrar em detalhes aqui. A pessoa vai estar interessada, por exemplo, em comprar uma geladeira mais eficiente ou tomar medidas, né, para fins de eficiência energética, quando o consumo for baixo? Não, é a mesma situação da água, tá? A pessoa consome 4, 5, 6 metros cúbicos por mês. Ah, mas eu vou gastar, independente se eu gastar 6, eu gastar 10, vou pagar a mesma coisa? Tá? Só que, claro, com energia elétrica é mais difícil, porque nos dias de hoje as pessoas estão adquirindo o aparelho já condicionado, que consome bem, só o fato de usar o chuveiro, né, já tem um consumo razoável, geladeira, então dificilmente alguém vai gastar menos, uma família vai gastar menos de 50 kWh, né? Mas independente, então, boa parte da população brasileira e das empresas, isso é dos consumidores em geral, boa parte dos consumidores acaba pagando uma parcela significativa da tarifa para cá, com o que eu vou falar mais para frente, que são os encargos, porque tem os impostos e os encargos, tá? Mas, gente, vocês vão ver a quantidade de encargos que tem e por que eles foram criados. Tá? É uma longa história por trás. Então, esse vídeo aqui, eu acabei falando um pouquinho, alguns minutos só de água, de transporte, cinema, mas vou gastar, lógico, uma parte do tempo com eletricidade. Primeira coisa muito importante, o que nós pagamos na fatura, na conta de luz? Despesas com geração, transmissão, distribuição, encargos e impostos. Tá? Basicamente é isso. Então, esse material aqui, gente, é material que eu tirei do Correio Brasiliense, que é de Brasília. Então, tudo bem, em qualquer lugar do mundo, as pessoas pagam pela geração. Aqui está, o setor tem 170 gigawatts de capacidade instalada. Né? Então, sempre aumenta em torno de entre 5 e 10 gigawatts por ano. Aqui está falando que tem em torno de quase 9 mil plantas elétricas. 9 mil plantas elétricas, essas que estão conectadas à geração centralizada. Porque se for contar a geração distribuída, já no Brasil aí, graças à expansão da geração fotovoltaica, já chegou aí na casa das centenas de milhares. Eu acho que mais para frente vocês vão ver os valores aí, deve estar beirando os 500 mil. Tá? Transmissão, que das três é o que tem a menor parte do custo. Distribuição, tá? Que é aquela que fornece energia para o consumidor final, tá bom? Já antecipando, encargos e tributos representam 47, quase 48% da receita do setor elétrico, aproximadamente, porque depende do Estado. Encargos, em geral, assim, entre os estados, entre as concessionárias, não mudam muito, porque tem alguns encargos que tem os mesmos no Brasil inteiro, a maioria deles. Agora, tributos, um deles, o mais importante, é ICMS. Cada estado adota uma alíquota diferente. Tá? Que mais aqui? Em 2019, a carga consolidada de tributos foi de 37%, de cargos setoriais de 10,8%. Tá? Dentre os encargos, vamos ver nas próximas, ainda há vários subsídios pagos para todo benefício de alguns. Tá? É o próximo. Vamos lá, que impostos são esses? O mais famoso ICMS, né, que tem em qualquer produto e serviço. Mais da metade, isso eu vi um vídeo bem recente, né? Estou fazendo esse vídeo aí 1º de abril de
primeiro dia de abril de 2021. Eu vi o vídeo ontem. Tudo bem que eu vi de 2020, mas eu vi ontem que teve um especialista que disse que mais da metade do ICMS arrecadado pelos estados no Brasil, unidade de federação, porque inclui Distrito Federal, mais da metade vem incidindo na energia elétrica e também combustíveis, diesel, gasolina, etanol. Bom? Então, por isso que os estados eles ficam muito reticentes em diminuir o ICMS desses produtos, né? Podemos dizer que são produtos. Tá? Por quê? Porque rendem muito para eles. Vamos lá. Tem alguns impostos aí, por exemplo, ICMS, que é estadual, né? Se não me falha a memória, a maioria deles são federais, imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, que é algo assim que são as empresas que pagam, né? Não é a pessoa física, né? Mas no final das contas, né? Indiretamente pagamos do mesmo jeito. ISS é, se não me engano, municipal. PIS/PASEP, COFINS, bom, INSS, FGTS. Estou vendo aqui que muitos desses impostos são indiretos, não estão na conta de luz. O que está na conta de luz que aparece lá? ICMS, se não me engano, ISS, PIS, COFINS. Tá bom? Os outros não aparecem, mas estão lá dentro lá do que pode dizer o faturamento das concessionárias, que elas têm que pagar. Tá bom? Gente, é o seguinte, é muito confuso, porque tem alguns impostos aqui que poderiam ser unificados, né? Tem muitos países, talvez a grande maioria, eles cobram o que chama de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Então, essa lista aqui torna-se bem mais sucinta, tá bom? Agora, os encargos, que eles vai gastar um bom tempo aqui deste vídeo. Encargos são o quê? São como se fosse imposto, mas são taxas para cobrir despesas das mais diversas. E aí vocês vão ver que, tudo bem, essas despesas têm a ver com energia elétrica? Tem, mas eu vou explicar para vocês que tem despesas que acabaram jogando em cima da tarifa de energia elétrica, mas não tem nada a ver. Bom, isso aí já é um assunto, assim, diga, muito mais profundo. Vamos falar primeiro do que estão aqui. Então, assim, eu acho que é a próxima tabela que aparece, isso, mas já vou antecipar aqui. Qual é a maior arrecadação? A maior arrecadação está em cima do ICMS, né, que é um imposto, né? Estão vendo aqui, né, o campeão, seguido do COFINS, não, desculpa, COFINS é o segundo imposto, mas o maior encargo é esse aqui, CDE. Conta de Desenvolvimento Energético. O que é esse Conta de Desenvolvimento Energético? Ele é, digamos, um encargo que ele é um grande guarda-chuva. E esse encargo, esse dinheiro arrecadado por este encargo, ele é usado para cobrir diversas contas, diversas despesas que não estão aqui. Então, vou deixar esse CDE do lado, eu vou falar de outros cujos valores são menores. Primeiro, compensação financeira pelo uso de recursos hídricos. É como se fosse uma indenização perpétua, né, as quais os estados, a própria União e os municípios, elas recebem devido à ocupação permanente dos reservatórios. Por quê? Constrói a usina, alaga-se uma área que antes era uma floresta, que era uma cidade, uma benfeitoria, enfim, uma construção, um bairro, ou casas, enfim. E pelo fato de alagar uma área, aquela área torna-se, à primeira vista, inutilizada. Então, principalmente estados e municípios, elas recebem uma indenização. Indenização é o quê? Pagamento por um dano causado. Aí, no caso, pagamento decorrente aí a, digamos, uma inutilização de um espaço. Mas no final das contas, né, dependendo do lugar, né, a formação de um lago artificial aumenta a navegação, cultura de criação de peixes, né? Enfim, tem lá seus benefícios, né, apesar dos impactos ambientais negativos também. Né, e também os impactos sociais, né, deslocamento de pessoas e também econômico, né, que tem que construir novas casas, novas construções, pontes, estradas, ferrovias, o que seja, né? Então é o que? É como se fosse um royalty. Ouve-se muito falar de royalty quando fala no mercado de petróleo e derivados, e que também os estados e municípios recebem
uma parcela desses royalties, né, que é como se fosse uma indenização, né, mas é decorrente aí a ocupação da área deles por alguma atividade. Pode ser um gasoduto, oleoduto, refinaria, um porto, um, um parque de tanques, né, um conjunto de tanques, né, etc., né, devido à ocupação daqueles espaços. Também se encontra taxas semelhantes aí, por exemplo, incidido em pedágios, né, decorrente à ocupação por parte de rodovias, ferrovias, entre outras atividades. Aí quando fala compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, eu falei, né, devido ao alagamento de áreas até então, algumas delas produtivas. Mas quem recebe mais desses encargos são os municípios onde as casas de máquinas estão instaladas. Por exemplo, Foz do Iguaçu, a cidade de Foz do Iguaçu, ela recebe uma compensação muito grande, tanto por parte desse CFURH, tanto por parte de royalties, que a Itaipu Binacional paga para a cidade de Foz do Iguaçu, decorrente aí à produção de energia elétrica. Então, os royalties são proporcionais ao quanto de energia elétrica que gera. Então, imagina o quanto de dinheiro que o município de Foz do Iguaçu recebe. Recebe pelos impostos da população, né, de lá, né, pelas empresas, e também os royalties decorrente à venda de energia elétrica por parte da Itaipu Binacional, que não consta aqui nessa tabela, e também esse CFE-URH, porque uma parte do município de Foz do Iguaçu foi alagado. Uma parte do município foi alagado. Tá bom? Não sei se é muito em comparação aos outros, o que não parece ser tanto, não. Reserva global de reversão. Esse aí é bem polêmico também, né? Porque é um dinheiro que é usado para pagar possíveis indenizações decorrente aí a situações diversas a qual as empresas de transmissão, distribuição e geração deixaram de receber. Tipo, como já aconteceu no Brasil recentemente, diminuição forçada da tarifa de energia elétrica para inibir a inflação. Então, esse RGR é para pagar possíveis indenizações decorrentes aí alguma atividade, desculpa, alguma indenização que deve ser paga para estas empresas, né, as concessionárias de energia, devido a qualquer situação em que teve prejuízo a eles. Tá? Claro que é uma coisa assim polêmica, talvez até condenável. A gente pode pensar aí em falhas de gerenciamento, né, não por parte das empresas, mas do poder público, enfim. Mas tem alguns aqui que são pequenininhos, taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, para arcar com despesas aí dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica, por exemplo, ou por outros órgãos que trabalham com isso. O Operador Nacional de Sistema, que é uma empresa privada e que faz o gerenciamento do Sistema Interligado Nacional, tá? Onde passa aí energia elétrica que é usada por torno de, se não me engano, 98% da população brasileira. Proinfra foi um programa, ainda até hoje existe, tá? Mas ele... Vou explicar. Proinfra é um programa que foi criado há mais ou menos 20 anos atrás para estimular a geração eólica, geração por parte de pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, que tem aí uma capacidade instalada de 1 a 30 megawatt, desde que tenha uma área alagada, um lago artificial de até 3 quilômetros quadrados. Tá? Desde que tenha impacto ambiental pequeno, não muito grande. E também estimular as termoelétricas a biomassa. Então, na época, foi criado esse programa com o intuito de estimular essas 3 formas de geração de energia elétrica, né? Ainda não se falava em geração fotovoltaica, porque elas tinham, digamos, não eram competitivas em comparação às termoelétricas a gás ou hidrelétricas de grande porte. Então, era o intuito de subsidiar estas atividades. Então, as empresas, os empreendedores, né, interessados em fornecer energia elétrica, elaboravam seus projetos, participavam de leilões e ofereciam o valor mais baixo. Só que, por exemplo, se um projeto convencional, vamos supor, uma termoelétrica a gás, oferecia na época, vamos supor, R$ 200 o megawatt-hora, o gerador eólico mais barato oferecia 250, alguém tem que pagar esta diferença, por exemplo, nesse caso, de R$ 50 o megawatt-hora. Por quê? Porque na época, a tecnologia das 3 fontes de energia que eu citei agora não eram competitivas, eram ainda mais caras, mas com o tempo, em especial a eólica, foi abaixando seu preço.
Então, o Proinfa funcionou muito bem numa época em que geração eólica, PCHs e biomassa ainda não eram competitivas. Tá? Durou alguns anos, né, na época mais ou menos de 2002. E qual era o intuito? Os empreendedores ofereciam os valores mais baixos e os vencedores tinham que arcar com os projetos, construir as usinas e oferecer energia elétrica aos valores estipulados na época dos leilões por um período de 20 anos. Então, por exemplo, quem venceu o leilão em 2002 vai fornecer energia elétrica até 2022, com um valor que foi ofertado na época. Então, por exemplo, um empreendedor do ramo da geração eólica, na época ofereceu R$ 250 o megawatt-hora. Só que o empreendedor que está entrando no mercado agora está oferecendo 100. Então, o empreendedor mais antigo continua a receber 250. Só que nos dias de hoje, né, a gente vê que 250 é um valor muito alto, mas tem que cumprir contratos. Tá? Então, vai cumprir o contrato de 20 anos, e aí termina o contrato, o empreendedor que começou a gerar em 2002, 2003, 2004, vamos supor, ele vai ter que correr atrás de outros contratos, mas aí vai ter um lucro bem mais baixo. Por quê? Porque o mercado está recebendo energia elétrica dos empreendedores do ramo eólico a valores muito mais baixos. Então, esse Proinfa, daqui a alguns anos, daqui 3, 4, talvez máximo 5 anos, vai acabar. Por quê? Porque os projetos assinados há 20 anos atrás, ele aos poucos está acabando, os projetos estão acabando, e não há, obviamente, perspectiva de renovar contrato. Não faz sentido. Tá? Então, é um programa que vai ser extinto. Tá? Primeiro porque a geração eólica já está muito mais barata do que na época da assinatura na época do Proinfa, do início do Proinfa. Apesar que a geração biomassa, a energia elétrica não barateou, por parte, por exemplo, da queima do bagaço de cana, e também parte de PCHs também não. Tanto que nos últimos leilões, infelizmente, a biomassa e as PCHs não têm tido uma grande participação. Tá bom? Vamos lá, P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Desculpa, eu não lembro exato, mas parece que 0,5% do faturamento da geração e distribuição e 0,25% da transmissão, se não me engano é isso, ele é destinado a programas de P&D. Tá? O que significa isso? As concessionárias devem, por força de lei, ter que financiar projetos diversos que podem ser executados tanto nos centros de pesquisa das próprias concessionárias ou em centros de pesquisa mantidas por instituições federais, municipais, estaduais, ou até mesmo investir projetos nas universidades, faculdades em geral. Por exemplo, uma faculdade que tem curso lá de engenharia elétrica, desenvolver soluções para diminuir os desperdícios, diminuir perdas, né? Não é mais bonito, perdas, para diminuir perdas diversas. Então, a concessionária vai investir, por exemplo, em bolsas de estudo, por exemplo, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, investir na construção de laboratórios ou modernização de laboratórios já existentes, aquisição de equipamentos, insumos dos mais diversos. Então, vai investir, né, visando aí a melhoria dos processos, né, digamos. Programa de eficiência energética. Isso é muito comum, por exemplo, em concessionárias e que oferecem, né, doam, por exemplo, geladeiras para a comunidade de baixa renda, tá? Para populações mais pobres consumirem menos energia elétrica. Então, assim, é como se fosse um presente para eles, mas para concessionários isso é ótimo, por quê? Porque diminui o consumo de energia no horário de pico. Então, tem disciplinas, né, que nós, professores, falamos sobre isso, sobre a questão do consumo de energia elétrica em horário de pico. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico também, outro fundo também usado para promoção da pesquisa. Quanto a consumo de combustíveis, o que é isso? É um encargo que uma parte da população, digamos aí 98% da população brasileira paga para cá, com as despesas decorrentes aí à geração elétrica de comunidades isoladas, especialmente da Amazônia. Por quê? Comunidades isoladas da Amazônia ainda usam óleo diesel em suas termoelétricas.
habitantes, e o custo é muito mais alto do que a média nacional. Então, essa despesa adicional decorrente aí o custo maior, quem paga é o Brasil inteiro. Tá? Só que a tendência na verdade, gente, eu vou explicar para vocês. Está aqui em separado, mas esse CCC, o nome mesmo, em separado, como está aqui, não existe mais. Ele está embutido dentro da conta de desenvolvimento energético. Bom? Por quê? Porque a tendência desse valor é diminuir, porque aumenta, né? O número aumenta, né, a abrangência do sistema interligado nacional, com o aumento dos investimentos em linhas de transmissão, e locais onde tinham sistemas isolados, eles começam a ser conectados ao sistema interligado nacional. A vantagem de ter o sistema interligado nacional é que a população beneficiada recebe uma energia elétrica mais barata. E aí, por exemplo, Manaus, que tem 2 milhões de habitantes, há alguns anos atrás tinha um sistema isolado. E aí foi construída uma linha até Manaus, e aí digamos que Manaus tem várias usinas termoelétricas que antes usavam óleo diesel, algumas delas foram retrofitadas, né, foram convertidas para queimar gás natural, e algumas delas foram desligadas, né, desativadas devido à energia elétrica por meio desse linhão que vai desde a usina, se não me engano, de Belo Monte, no estado do Pará, até a cidade de Manaus. Grande vantagem, diminuiu o número de sistemas isolados, né, diminuiu também a energia elétrica mais cara gerada. Tá? Porque, como falei antes, né, a energia elétrica gerada por parte dos geradores a diesel, ela é muito mais cara. Tem lugares aí no meio da Amazônia que gera valores acima de R$ 1.000 o megawatt-hora, mas a energia elétrica que sai da transmissão chega a R$ 250 o megawatt-hora, mais ou menos, fora os impostos e encargos, mas já é um benefício muito grande. Então, a tendência é do CCC diminuir, e também porque uma forma de diminuir esse CCC é investir em outras fontes alternativas aos geradores a diesel. Por exemplo, sistemas fotovoltaicos associados a bancos de baterias, que a curto, talvez médio prazo, ela tende a substituí-los. Por quê? Porque tende a ser mais barato que um gerador a diesel. Porque o gerador a diesel tem investimento com tancagem, embarcações, transporte, tem o risco de vazamento de óleo diesel nos rios, impacto ambiental, toda aquela história. Isso também que época de inverno, algumas cidades, alguns portos, elas não podem receber embarcações porque o nível dos rios tá mais baixo. Tá? Tá bem complicado. Então, a tendência é diminuir cada vez mais esse CCC, decorrente a investimentos em sistemas isolados. E uma pequena parcela também vai para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que mexe com leilões de energia elétrica, com comércio, né? Que aí, mais para frente, em algumas disciplinas, vocês vão ver lá o conceito de mercado atacadista de energia elétrica, mercado spot, que tem uns gráficos que eu vou mostrar mais para frente, tem formas diferenciadas aí de comercialização de energia elétrica, que para os consumidores residenciais, né, não tem tanta para os consumidores residenciais não tem tanta influência porque a tarifação é muito mais simples. Por parte dos consumidores residenciais, agora grandes consumidores é algo muito mais complexo. Tá? Bom, falei que ia deixar no final, conta de desenvolvimento energético, que como diz na tabela anterior, é o cargo mais caro. Dentro tem, além do CCC, outros encargos que não estão nessa tabela, e foi criada uma cultura infeliz, né, por parte de governos, especialmente federal, né, não de agora, mas de muito tempo, de colocar despesas das mais diversas dentro do CDE. Tá? Ora, como o próprio nome diz, subsidiar, né, o sistema energético como todo, como até para cobrir despesas que não tem nada a ver com energia elétrica, como, por exemplo, construção de estádios para a Copa do Mundo. Eu vi um vídeo que eu não sei se é verdade, mas falaram até sobre isso. Tá? É um grande pecado, né, porque a gente acaba pagando diretamente, né, por algo que não tem nada a ver com serviços de energia elétrica. Né? Então, está aqui os valores, né? Então, em 2009, mais quase 100 bilhões de reais foram impostos em cargos somando geração, transmissão e distribuição, né?
Para onde vão os encargos e impostos que os brasileiros pagam na conta de luz? Inclusive, tem lá quase um terço que vai para o setor elétrico, tá? Empresas privadas. Por quê? Porque uma parte desses encargos vão para as empresas. Tá? Por parte, por exemplo, aí de programas de P&D, por exemplo, né, pesquisa e desenvolvimento, ou também RGR, Reserva Global de Reversão, para pagar possíveis indenizações, como, por exemplo, esse absurdo aqui. Desculpe ser subjetivo, mas o que eu estou mostrando aqui, vocês lembram o que aconteceu, por exemplo, no estado do Amapá, né, por causa de... Desculpa, vou fazer meu comentário. Por causa de uma barbeiragem, de uma falha absurda, tanto por parte da concessionária quanto por parte do poder público, população lá do maior parte do estado do Amapá ficou sem luz por semanas, né? O estado do Amapá, até pouco tempo atrás, 100% do estado do Amapá era atendido por sistemas isolados. Aí, recentemente chegou um linhão, né, uma linha de transmissão, né, conectando a maior parte do estado do Amapá ao Sistema Interligado Nacional. Tá? Inclusive Macapá, que é a capital, que detém talvez aí mais ou menos a metade da população do estado inteiro. E aí teve esse apagão devido aí a um problema num dos, se não me engano, num dos transformadores, e parece que o transformador auxiliar, aí um transformador que seria usado nessa situação que já é de emergência, né, ele não estava funcionando, precisava também de manutenção. Né? Que vocês vão ver na engenharia, tem sempre a tal da redundância, né? Que um equipamento dá problema, então outro similar, mesmo modelo, mesmas especificações, tem que dar conta do recado. E os dois estavam com problema. E aí deu lá todo um conjunto de fenômenos, né, que ocasionou no apagão. Não vou entrar em detalhes nesses fenômenos, não. E o que aconteceu? A população ficou semanas sem energia elétrica e a população brasileira vai ter que arcar com prejuízo, com indenizações, né? Porque comerciantes perderam produtos, por exemplo. População de amapaense, né? Uma parte dela teve lá equipamentos danificados devido à falta de energia elétrica, aos picos, né? Por exemplo, TV queimada, geladeira queimada. Naturalmente, quem que teria que arcar? A concessionária de energia, que acho que vai ter que arcar mesmo, né? Mas parece que tem a parcela de culpa a ANEEL. Aqui, ó. Órgãos de controle sabiam de problemas e subestação, mas a ANEEL nunca foi fiscalizar. Né? E é isso. E possivelmente, né, uma parte desse RGR aqui, Reserva Global de Reversão, vai para isso. Isso se não aumentar, né, a porcentagem, né, na conta de luz, aumentando a conta de luz no Brasil inteiro. Tá bom? Mas vamos lá, pesquisas e avanços tecnológicos servem, inclusive, para diminuir o custo dos produtos e serviços, inclusive energia elétrica. Então, o que vocês podem observar aqui, há iniciativas diversas, né, para, por exemplo, na área de transportes, como aqui, né, ônibus híbrido, elétrico, hidrogênio, que seja, uma parte desses projetos são bancados por encargos como P&D, tá? No caso aqui, por esse projeto dentro da Federal do Rio de Janeiro, FRJ. Existem projetos, existem iniciativas também na área de armazenamento de energia. O que vocês estão vendo aqui são lagos fechados, né, para receber a água, por exemplo, quando alguns momentos do dia quando sobra energia elétrica, né? Então são como se fossem grandes sistemas de armazenamento de energia, em que bombeia água quando sobra energia e depois turbina quando falta. No Brasil ainda não tem, mas tem vários países que têm projetos desse aqui de armazenamento de energia usando água por meio de usinas hidrelétricas reversíveis. E as pesquisas, né, possibilitam queda dos preços, por exemplo, aqui, dos sistemas fotovoltaicos. Né? Então, aqui as placas estão vendo, é que está muito claro, está difícil de ler, mas, por exemplo, em 1977, o custo, né, de uma placa fotovoltaica era em torno de $76 o watt instalado. O watt que também chama de watt pico, que é o nome técnico para esta fonte. E agora, bom, vamos colocar agora não, 2019, 10 centavos de dólar por watt pico. O fato de ter diminuído muito, né, o custo desta tecnologia possibilitou aí a sua viabilidade econômica e com isso alterou também toda a dinâmica do trabalho por parte do Operador Nacional do Sistema. Por quê?
porque a dinâmica de geração fotovoltaica é muito diferente da eólica, da hidráulica, da termoelétrica a gás, da nuclear e assim por diante. Tá? Aqui de novo, né? Que um horizonte para um futuro próximo, existe um projeto da construção de um linhão entre Manaus e Boa Vista, né, para conectar o único estado do Brasil que não está conectado ao Sistema Interligado Nacional. Bom? De novo, quanto maior a rede, a malha de transmissão, menores são os custos da energia elétrica gerada e maior a sua qualidade. Por quê? Porque permite fornecer uma energia elétrica de melhor qualidade, porque qualidade de energia elétrica é algo muito complexo, tem uma disciplina apenas para isso, qualidade da energia elétrica. E também, quando fala qualidade da energia elétrica, com menores riscos de apagão, de surtos, de variação de frequência, tensão, enfim. Tá? E também possibilita, né, que a energia elétrica vá atingir sistemas até então isolados, né, diminuindo, né, como disse várias vezes agora há pouco, né, diminuindo a geração elétrica por parte de geradores a diesel, altamente poluente, não renovável, etc. Né? E, inclusive, possibilitando também aumento das conexões internacionais, como vocês estão vendo, Itaipu, Garabi, Uruguaiana, Rivera, Melo, né? Paraguai, Argentina e Uruguai. Porque aumentando essas conexões permite receber energia elétrica mais barata por parte desses países de vez em quando. Tudo bem que Itaipu, né? Lá do Paraguai, da usina de Itaipu, então o Brasil recebe energia elétrica deles o ano todo. Possibilitando ocorrer ao contrário também, no caso aqui da Argentina e Uruguai, vender energia elétrica para eles quando eles estiverem precisando. Isso é bom porque, por exemplo, em determinado momento pode receber energia elétrica dos argentinos a R$ 200 o megawatt-hora, evitando de acionar uma termoelétrica a gás natural que gera essa mesma energia elétrica a um valor muito mais alto. Tá? Só deixar orgulho de lado e importar, nesse caso, vai ser melhor melhor importar do que gerar internamente. Tá bom? E investido mais em linhas de transmissão, né, permite, principalmente em locais mais isolados, em pontas da malha, né, diminui, né, oscilações, riscos de queima de eletrodomésticos, por exemplo, principalmente na zona rural. Então, de novo, né, investe-se em pesquisa, tecnologia, tá, para possibilitar a expansão por parte de fontes até então novidades no mercado até 10, 20 anos atrás, como por exemplo a geração eólica que estão vendo aqui, no futuro, pelo menos aqui em dezembro de 2020, é que liderou as expansões. Tá? E em breve, fotovoltaica. Esse aqui, gente, é um preço, são valores médios. Aqui eu peguei, acho que dezembro de 2020, no estado de São Paulo, tá? Numa reportagem que falou-se muito da construção da usina de Angra 3, que pode acabar oferecendo uma energia elétrica mais cara, tá? Tendo o risco de aumentar até mesmo os encargos devido ao fornecimento de energia elétrica mais caro por parte de Angra 3. Esse valor aqui, gente, de R$ 528 o megawatt-hora, está embutido, inclusive, os custos que o Brasil já teve com a aquisição dos equipamentos na década de 80 e sua construção e manutenção de todos os equipamentos e insumos desde aquela época. Então, o Brasil já gastou, sei lá, 2, 3 bilhões de dólares na sua construção e falta, sei lá, 6, 8, não sei, muito mais que isso para sua inauguração. Aí fica a grande questão, vale a pena ou não? Tá? Vocês estão vendo aqui os custos mais baratos. Aqui ainda aparece aqui termoelétrica, gás natural liquefeito. Tá, mas aqui, ó, por exemplo, eólica está bem competitivo. Falta aqui fotovoltaica, mas a tendência fotovoltaica está bem baixa também. Tá? Então, a questão é sempre dar prioridade às fontes mais baratas e aquelas que fornecem energia de base, aquelas que fornecem 24 horas por dia, na medida do possível, embora que a eólica tenha lá sua intermitência, né? Então, às vezes, gera mais, gera menos. Ah, mas fotovoltaica só gera durante o dia, mas se ela puder fornecer barato, mesmo que durante o dia, a energia fotovoltaica gerando barato durante o dia vai diminuir o quê? O turbinamento, o uso das águas por parte das hidrelétricas. As hidrelétricas podem segurar essa água por mais tempo. Né?
Aí, durante o dia, sol a pino usa bem menos a água e usa mais no horário de pico, por exemplo, né? Nos últimos leilões que vocês têm observado aqui nos últimos anos, uma queda da oferta de preços, né? Queda da oferta de preço por parte dos empreendedores, do ramo eólico, né? Estão vendo aqui o valor mais baixo, $24 o megawatt-hora, e fotovoltaico 31. Ambos têm lá suas intermitências, né? Quando eu falo intermitência, é uma grande variação do fornecimento durante o dia, né? Fotovoltaico, bom, como é óbvio, né? Só durante o dia. Não tem, assim, ainda não estamos falando, né, de tecnologia de armazenamento de energia, porque no Brasil ainda não teve nenhum leilão nessa área. Alguns outros países já estão tendo leilões de armazenamento de energia, principalmente grandes sistemas de baterias eletroquímicas. Mas estão vendo aqui que os preços têm caído, contribuindo para a queda do custo final do produto. Tá? PCH caiu um pouquinho só, né? Tem sido mais constante. Preço de liquidação de diferenças, o que é isso? É um mercado à parte para fornecimento de energia elétrica a curto prazo, curtos períodos de tempo. Quando, por exemplo, tem uma baixa oferta e uma alta procura, a tendência o preço é subir. Então, o PLD fica bem alto. Como vocês podem ver aqui, em 2014 teve um pulo, aí teve até interferência do governo federal, não, desculpa, acho que da ANEEL, para limitar esse preço, senão ia subir ainda mais. Mas teve épocas em que houve sobra de energia, até então os valores oferecidos eram uns valores assim até mais baixos que o normal. Imagina, por exemplo, comprar energia elétrica a R$13 o megawatt-hora. Com certeza o gerador vai estar no prejuízo. Vai ter que vender de qualquer jeito. É o que aconteceu no empreendimento no norte do Chile, no deserto do Atacama, de geração fotovoltaica. Por quê? Porque foi construído grande parque gerador fotovoltaico, mas demoraram muito para construir a linha de transmissão para Santiago, que é a capital, a maior cidade. Então ficou um sistema isolado gerando muita energia elétrica, mas não tinha para quem suprir, para quem escoar. Então chegou-se o ponto que estava fornecendo energia elétrica de graça. Tá bom? Isso, de certa forma, contribui para um aumento ou queda da competitividade da cadeia produtiva. Tá bom? Aqui, até, digamos, sei lá, 10, 20 anos atrás, até 20 anos atrás, era indiscutível. O consumo de energia elétrica no Brasil era maior no horário de pico, entre 6 da tarde e as 9 da noite. Só que com o aumento do consumo de energia elétrica por parte do aparelho de ar-condicionado, a tendência tem sido o quê? Um aumento do consumo durante o dia. E aí, o aumento do consumo durante o dia coincide com o quê? O aumento da geração solar fotovoltaica. É isso que ele está dizendo aqui. Tá bom? Então, há uma discussão acerca disso. Por quê? Porque o pessoal liga o ar-condicionado por causa do calor, que é por causa do sol que gera energia fotovoltaica. E com a expansão da geração fotovoltaica no Brasil, o perfil geração versus consumo torna-se um pouquinho mais fácil, porque tende a se coincidir uma coisa com a outra. Tá? É o quê? Coincidir o quê? O maior consumo durante o dia com a maior produção durante o dia por parte da geração fotovoltaica. E necessita-se, lógico, né, de mais investimentos, especialmente em geração distribuída, né? Estou falando aí especial geração fotovoltaica, entre outras formas de geração distribuída. Por que vocês estão vendo aqui? Que há uma demanda reprimida ainda, tá? À medida que vai avançando, tendo novas unidades consumidoras, como vocês estão vendo aqui, está aumentando as novas unidades consumidoras com energia solar. Se não me engano, isso aqui é de 2019, né? Até 2020, deve estar em torno aí de já 500 mil unidades com energia solar fotovoltaica. 500 mil, mas quantas unidades consumidoras são instaladas todos os anos? Vamos colocar em média, vai, 1,5 milhão. Então tem um mercado, uma demanda reprimida ainda. Tá? Existe uma discussão, uma polêmica lá na Agência Nacional de Energia Elétrica, que discute, por exemplo, que quem gera energia solar fotovoltaica, ela acaba pagando, né, a conta de luz, né, digamos, uma conta de luz subsidiada. Né? Fala-se muito do subsídio pago pelos prosumidores, né, que é produtor mais consumidor, né, que gera energia solar fotovoltaica.
O que está acontecendo? Há uma discussão para aumentar o custo do investimento, o que torna-se esses projetos menos competitivos. Claro, né, que quem trabalha com projetos acha isso condenável, acha isso absurdo. Aqui, ó, solar representa menos de 0,5% do total de unidades consumidoras, tá? Aqui até 16 de setembro de 2020, 368 unidades. Por que está colocando o termo apenas? Por causa das discussões dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica que querem aumentar, querem, né, que sejam aplicados novos procedimentos que vão contribuir para uma queda da viabilidade econômica dos novos projetos e, a longo prazo, aumentar os custos da conta de luz de quem já tem. Tá? Porque o que acontece? Segundo né, a resolução, as resoluções que regem, né, a geração distribuída no Brasil, existe, né, um banco digamos, né, de energia excedente, né, e que se em determinado mês você gera mais do que consome, no outro mês você consome mais que gera, você é compensado pelas sobras dos meses anteriores, né? Esse banco de compensação dura cinco anos, né? Através da resolução número 482 de 2012, mas em 2015 teve lá os novos avanços, né? Novos aperfeiçoamentos, enfim, modificações. A ANEEL alega que essa energia elétrica aqui, no final das contas, quem tem as placas pagam, né? Porque sempre qualquer empresa que faz projeto de geração fotovoltaica coloca o seguinte anúncio: economiza até 95% da conta de luz. Por que não 100%? Porque tem a taxa de disponibilidade, né, que a concessionária cobra, devido, né, à ida e vinda da energia elétrica, em que os consumidores usam, né, a rede elétrica, a distribuição, como se fosse o grande banco de baterias. As concessionárias alegam também, né, que esse valor aí, né, que qualquer um paga, né, também para as despesas de manutenção do serviço da concessionária. Ok, beleza. Só que a Agência Nacional de Energia Elétrica alega que esse custo é muito baixo, o valor cobrado é muito baixo. Existem algumas despesas que não estão naquela tabela que eu mostrei para vocês, né? Tem despesa, por exemplo, TUST, taxa de universalização de serviço de transmissão, né? Também tem outras taxas como TUSD, TUSD, taxa de universalização de serviço de distribuição. Tudo bem que quem tem módulos fotovoltaicos no telhado, para que vai querer arcar com transmissão? Né? Não faz sentido. Aí não cobra. Mas tem a ANEEL alega, né, que esses prosumidores também não pagam o tal do TUSD, tarifa de universalização de serviços de distribuição. Então, eles alegam que os prosumidores têm que pagar essa taxa. Tá? Porque a energia elétrica ela sai dos módulos fotovoltaicos, o excedente vai para a rede, alcança a rede de distribuição. Né? Só que existe um fenômeno interessante que é chamado efeito vizinhança, em que a energia excedente de uma casa, gerada numa casa, ela vai para a casa vizinha. Então, usa um pequeno trecho da rede elétrica. É que nem, por exemplo, uma pessoa sai de casa para comprar pão, vai na padaria da esquina, anda a pé 50 metros. Beleza. O que essa pessoa usou de serviço público? Andou em cima do asfalto para atravessar a rua. Só isso. Andou em cima das calçadas. Tá, beleza. Então, esse TUSD seria como se fosse a pessoa sair de casa para ir para a padaria de carro. Mas não para a padaria da esquina, talvez para a padaria do outro lado da cidade. Agora, tem gente, há pessoas que, dentro da ANEEL, até onde eu sei, né, pode ser que esteja falando bobagem, e que concordam que os prosumidores têm que pagar até o TUST, que é tarifa de universalização de serviços de transmissão. Que é como se fosse a pessoa sair de uma cidade para ir para outra, andar nas ruas, nas avenidas, nas estradas, nas ruas da outra cidade, para comprar pão também. Para fazer a mesma coisa que fazia ao ir na padaria da esquina. Pagando pedágio, para pegar a estrada, enfim.
Então, o que que acontece? A vantagem da geração distribuída é que você utiliza menos o serviço de transmissão, tem menos perdas, né? Porque o Brasil tem uma das maiores, talvez uma das maiores perdas de energia elétrica do mundo, principalmente porque as unidades geradoras são muito distantes das distribuidoras. Por exemplo, a usina de Itaipu, a maior parte da energia da usina de Itaipu vai para a cidade de São Paulo, mais de 1.000 quilômetros de distância, né? Em linha quase reta, só alguns trechos retos. Enfim, a geração distribuída veio para ficar. É uma tecnologia disruptiva. Tem um outro vídeo que eu vou fazer apenas sobre tecnologias disruptivas, que vou enviar para várias disciplinas, não apenas uma. E veio para ficar, com o intuito também de melhorar a qualidade do serviço, né, no caso da qualidade da energia elétrica, do serviço por ela existente, e diminuir custos, né? Só que há uma alegação que ela é subsidiada. Tudo bem que tinha uma época, né, como qualquer tecnologia nova, vai ser subsidiada para forçar a queda do valor do produto gerado. Isso é normal, né? As soluções, né, as placas, os inversores tiveram seus preços minimizados, né, tornando-se competitivos, e por isso que muita gente está querendo instalar, né? E a participação da geração solar fotovoltaica aumentou bastante, né? Ainda tem uma demanda muito reprimida, tem um campo bacana ainda para ser investido, a longo prazo ainda, tá? Então, vai ser necessários mais técnicos, mais engenheiros para executar seus projetos. Só que dentro da ANEEL estou querendo, digamos, colocar água no chope, né? Essa é a minha opinião, né? Por quê? Porque eles alegam que há subsídios e esses subsídios devem ser cortados, porque, de novo, o que é subsídio? É alguém receber o benefício que outro, alguém recebeu o benefício que outro não tem. Essa é a alegação deles, que quem não tem geração distribuída acaba pagando para os que têm. Mas é aquela história. Quem tem módulos fotovoltaicos no telhado das casas, obviamente que não vai precisar pagar pela transmissão, né? Esse é o conceito. Enquanto que os que não têm, acaba pagando pela transmissão, para pagar valores normais, digamos, né, da energia elétrica. Só que existem lugares, por exemplo, estados, né, que já estão cobrando, por exemplo, dentro do TUSD, né, que é taxa de universalização de sistemas de distribuição, cobrando ICMS em cima desse TUSD. Olha só que confuso, né? Fala-se muito, né, da malha de impostos que tem no Brasil, que é algo muito confuso. Na energia elétrica não é diferente, porque só dentro desses encargos aqui que eu falei para vocês, não está o TUSD e o TUST, né? Aí tem o ICMS em cima desse TUST, em cima desse TUSD. Então, tem estados, né, que vamos trocar em miúdos, né? O que acontece? Quem que gera energia elétrica fotovoltaica, quem que gera energia que tem geração distribuída na geração fotovoltaica, por exemplo, o excedente da energia elétrica vai para a rede elétrica e à noite a pessoa recebe ela de volta, né? Ou melhor ainda, num determinado mês sobra energia elétrica, no outro mês falta, né? Então pegando aí aquela energia que estava no banco de compensação que eu falei alguns minutos atrás. Tem estados que já estão cobrando energia elétrica em cima, tem estados que estão cobrando ICMS daquela energia elétrica que estava no banco de compensação. Consegue entender? Tá? Então, essa é a grande questão, o que contribui para o aumento do custo final do produto, né? Porque, caso, impostos, né? Então, aqueles 95% que aparecem nas propagandas das empresas de projetos de geração fotovoltaica, torna-se cada vez mais difícil. E não é por culpa deles, é por culpa do poder público. Tá? Vamos lá. Leilões, mercado spot, curva de carga horária, parei aqui. Por que investir em geração distribuída? Por que investir em pesquisas, em projetos de eficiência energética e assim por diante? Porque o custo da energia elétrica está subindo acima da inflação. Aqui os índices aí, IGPM, IPCA. Tá? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Essas figuras que eu mostrei agora há pouco é um próximo vídeo que eu vou falar sobre outro assunto, tá? Então, subsídio, encargos, impostos, acho isso muito importante falar para vocês, né? Porque acaba estimulando também as pesquisas, né?
na área de energia, né, visando aí melhoria da qualidade do produto, do serviço e do preço, né, no caso, energia elétrica. Mas também existem subsídios, embora bem menores, na compra e venda de gás natural, de derivados de petróleo, pode ser gasolina, diesel, GLP. A outra coisa que eu esqueci de falar que é muito importante é... Cara, eu falei que eu agora esqueci. Vou beber água aqui, peraí. Duste. Tá. Bom, por enquanto deixa para lá. O que é importante, né, só para terminar, né, que eu falei para vocês, vou reforçar, que a vantagem, né, dos programas de eficiência energética, né, visa diminuir o consumo de energia, pensando principalmente naqueles horários onde tem maior pico, né? Então tem que partir tanto do consumidor, né, adquirindo equipamentos mais econômicos, quanto também por parte das próprias concessionárias de energia que fornecem, né, já falei, né, programas de fornecimento de geladeiras para comunidades de baixa renda, para ONGs, entidades das mais diversas, tá? Então, basicamente é isso, né, as pesquisas estão aí para isso, né, para ajudar a gente. De novo, né, no futuro não muito distante, vai ter uma expansão do sistema de armazenamento de energia, tornando até possível, por exemplo, um consumidor residencial gerar energia fotovoltaica, ter o banco de baterias e deixar de depender da concessionária de energia. Tá bom? Mesma coisa, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que mora num lugar mais afastado, está desprovido da rede de água e esgoto, pega a água da chuva para alimentar aí as suas necessidades, né? Para suprir as suas necessidades. Bom, basicamente é isso, tá? Então vou parar por aqui, tá? O vídeo já está bastante extenso. Bom, até o próximo vídeo, até o próximo assunto. Vou parar aqui.